Sabemos mais sobre o espaço que o planeta que a gente vive. Fizemos muitas expedições para explorar a Lua, mas deixamos de explorar as profundezas do mar, lar de várias criaturas misteriosas que vivem na escuridão total. Mas o porquê isso acontece? Quando olhamos para o tamanho dos oceanos e sua imensidão, é difícil de acreditar que menos de 2% de toda a biomassa da Terra vive lá. Dessa pequena porcentagem, cerca de 90% está localizado perto da superfície, nos primeiros 200 metros. Nessa faixa é onde a luz ainda consegue penetrar na água, o que permite que a fotossíntese aconteça. Nessa profundidade, podemos dizer que o fundo do mar é bem semelhante a uma floresta. Muitas vezes é coberto por recifes de corais, algas e outras plantas marinhas, que proporcionam abrigo a uma infinidade de animais marinhos. Dedicamos a maior parte do nosso tempo e atenção em estudar essa parte do ambiente relativamente agradável. Quando começamos a descer para águas mais profundas e remotas, a mais ou menos 230 metros, eventualmente chegamos a bordo da plataforma continental, onde encontramos o talude continental, a longa descida até o fundo do mar. A partir desse ponto, a cada metro adicional de água, a luz vai desaparecendo, o que significa que basicamente não há mais plantas e o talude continental, aparentemente íngreme, começa a lembrar a superfície da Lua. Quando descemos até 320 metros, a pressão da água sobe para níveis absurdos. O mergulho mais profundo já realizado chegou a 332 metros. A essa profundidade, a pressão da água é como empilhar 200 carros em cima de alguém. Isso pode parecer muito, mas na realidade é uma profundidade pequena comparado com o que se tem ainda mais embaixo. Embora esta região pareça bastante sombria, muitos peixes e outros animais passam pelo menos metade das suas vidas escondidas em águas escuras. E quando eles precisam se alimentar, eles voltam para as zonas mais rasas, onde o alimento é mais fácil de ser achado. Nessa zona de escuridão, a luz se torna uma ferramenta poderosa. Mais de 90% das espécies nativas deste ambiente profundo usam químicos bioluminescentes para criar luz. Elas fazem isso para se camuflar contra a luz fraca do sol, para enviar sinais para potenciais companheiros, ou para confundir e assustar os predadores. Ou ainda, eles usam essa luz para poder caçar. A comida escassa é um grande problema, mas como esses seres vivos se alimentam? Grande parte das espécies que vivem lá embaixo tem que contar com um recurso improvável, a neve marinha, matéria branca escamosa que vai afundando da superfície para o fundo do oceano. Ela consiste em partículas mortas de plantas ou animais, matéria fecal, conchas, areia ou poeira. Mesmo que isso não pareça muito apetitoso, sem esse recurso crucial, os seres vivos no fundo do mar morreriam de fome. Ao continuar a descer por volta dos 1000 metros, profundidade maior que o prédio mais alto construído por seres humanos, achamos um lugar com uma escuridão total. É uma zona pouco conhecida, que consiste em nada além de um infinito e sombrio mar aberto. É mais difícil para o ser humano mergulhar até essa profundidade do que dar um passeio no espaço. Encontrar comida é muito difícil, então a vida teve que se adaptar e se tornar extremamente eficiente energeticamente, só gastando as suas energias quando for muito necessário. Para peixes carnívoros, é muito difícil encontrar comida, já que presas vivas são bem raras nessa profundidade. Muitos predadores do mar profundo têm vários conjuntos de dentes longos e mortíferos, para ajudar a garantir que eles não deixem a sua presa escapar, como o peixe víbora, que usa suas longas presas para prender até vítimas grandes
e engoli-las inteiras, ou o tubarão-cobra, com seu impressionante conjunto de 300 dentes, que são curvados para trás para prender as suas vítimas. Se a gente continuar a descer abaixo da marca de 3.800 metros, mais conhecido por ser o túmulo do Titanic, nessa parte a vida acontece basicamente em câmera lenta. A disponibilidade de alimentos é ainda menor, então o gasto de energia tem que seguir isso. Os seres vivos nessa área pairam imóvel ou nadam de forma lenta. O único momento em que esses animais se movem rapidamente é quando tem que escapar de algum perigo. Mas quando que a gente volta a tocar no chão novamente? A 4.000 metros se pode finalmente tocar o solo. Essa área é conhecida como planície abissal. Ela é coberta de lama cinzenta e pedras cobertas com os restos da neve marinha, que são consumidos por animais como pepinos do mar, camarões e vermes marinhos. Em algumas regiões do fundo do mar, pode-se ver pequenos depósitos escuros de minerais. Em 6.000 metros, chegamos ao ponto mais profundo da planície abissal. Mas existe um lugar ainda mais profundo que esse? Para chegarmos ao ponto realmente mais profundo dos oceanos, esses 6.000 metros é apenas o meio do caminho. Para começar essa descida, tem que se entrar na zona Ardal, o submundo do mar, que consiste em trincheiras longas, estreitas, que representam apenas cerca de 0,25% dos oceanos e estão entre os ambientes mais extremos da Terra. O lugar mais profundo dos mares é conhecido como a Depressão Challenger, a 11.000 metros abaixo da superfície. A pressão da água é como se você tivesse que equilibrar 1.800 elefantes em cima de você. Mas de alguma forma, ainda assim, a vida encontrou uma maneira de se desenvolver. Juntos de pepinos do mar, afipódeos brancos e rosa claros se movem pela água. Embora os seus primos de água rasa tenham apenas poucos centímetros de comprimento, a versão do mar profundo pode atingir até 30 centímetros. E até mesmo a 11.000 metros de profundidade é possível achar sacos plásticos, que foram encontrados por cientistas em 2018. Mesmo o lugar mais remoto da Terra não está a salvo da influência humana. Por mais que seja remoto, ele nunca está fora da influência que a gente causa no mundo. A gente sabe muito pouco sobre todas essas faixas do oceano, mas quem sabe um dia a gente não saiba muito mais e descubra ainda mais espécies de peixes diferentes, porque o nosso planeta nunca para de nos surpreender.